Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Além da Sala de Aula, e nesse vídeo eu vou falar sobre um assunto polêmico, que é como acompanhar um aluno individualmente dentro da sala de aula. E, por muito tempo, esse foi meu questionamento. Talvez agora mesmo seja o seu, ou já foi há muito tempo também. E é sobre isso que a gente vai falar aqui nesse vídeo. É válido falar que muitas das vezes nós saímos da graduação pensando sobre isso, né? Como eu vou dar conta de ajudar cada potencialidade dentro daquela sala de aula, cada dificuldade dentro daquela sala de aula. Nós vivemos agora numa era que muitos pais, muitas famílias acreditam que nós temos esse tempo de olhar para cada aluno individual e estar ali o tempo todo individualmente com esse aluno, assim como eles têm essa demanda dentro da casa deles. E isso nem sempre é possível. E primeiro é válido pensar que você não vai acompanhar um por um individualmente todos os dias. Isso você precisa pensar em como você vai se organizar para ajudar e pelo menos conhecer cada um dos seus alunos. Então vamos lá, vamos voltar ao comentário que eu comecei no último vídeo. E se você não assistiu o último vídeo, você precisa ver sobre a organização de todas as propostas e como você pode organizá-las. Então nesse vídeo eu vou responder também o mesmo comentário da seguidora, que a parte da pergunta que responde esse vídeo é a seguinte: você acompanha o aluno individualmente enquanto os outros fazem outras coisas? Então, vamos lá, se você viu o último vídeo, você entendeu que a gente já definiu o que a gente vai trabalhar, nós já temos o que. Então agora nós precisamos pensar como nós vamos fazer no nosso dia a dia. Existem propostas que nós precisamos sim fazer individualmente, dependendo do que seja o objetivo daquela proposta. Eu vou chamar de um por um, eu vou chamar em pequenos grupos, não sei. Isso depende muito desse objetivo. Mas, enquanto isso, as outras crianças podem estar fazendo o quê? O que funciona muito nesses momentos são você ter algumas pequenas propostas ou atividades que essas crianças já consigam realizar sem a sua ajuda. Então pode ser um desenho, pode ser uma brincadeira com massinha, pode ser alguns recursos prontos, que são aqueles flashcards ou jogos. Enfim, você consegue organizar pequenos grupos, isso funciona muito. No bilíngue nós chamamos de Learning Centers. Eu posso fazer um outro vídeo falando sobre isso, ou você pode pesquisar um pouquinho também. Então, enquanto esse grupo está em uma proposta que eu estou acompanhando, que precisa da minha mediação, o outro grupo está fazendo uma outra proposta, por exemplo, um desenho livre, e o outro grupo está brincando com um jogo. E depois você vai trocar. Fazendo assim, é uma forma de que todas as crianças tenham a mesma oportunidade naquele dia. Enquanto você está nessa mesa que precisa da sua mediação, você pode fazer as suas observações, você pode fazer as suas anotações, as mediações e escutar como cada criança ali pensa. Então, é um momento onde você está tendo um olhar individual, mesmo que em um pequeno grupo. Eu também organizo em alguns momentos as duplas produtivas, que são crianças que se ajudam. Então, uma criança que está desenvolvendo, passando por uma etapa, e a outra criança que já passou por essa etapa. Então, essa criança que já passou por essa etapa consegue ajudar essa criança que está nessa transição. Então, elas se formam uma dupla produtiva. De forma simples, isso se chama de zona de desenvolvimento proximal, que é um conceito do psicólogo Levi Vygotsky, que nada mais é algo que a criança não consegue fazer ainda sozinha, mas que ela consegue com um auxílio, seja de um adulto ou seja de um colega mais experiente. Em outros momentos, você pode ficar circulando entre os grupos. Então, no começo, eu falei sobre sentar com esses grupos e observar e fazer seus registros e suas anotações. Mas você também pode estar circulando por esses grupos e dentro disso você consegue parar o seu olhar para cada aluno naquele momento e fazer suas observações. Quando eu faço isso, eu consigo ver como cada criança pensa, observo melhor as estratégias, percebo quais são as necessidades, as inseguranças, vejo quem compreendeu aquela proposta e em cima disso eu consigo ir moldando e vendo o que eu preciso trazer para cada grupo, e dentro disso você consegue até separar pequenos grupos. Então esse grupo, vou dar um exemplo da pré-alfabetização, ainda precisa desenvolver mais o conceito da rima, eles ainda não compreenderam, mas aquele grupo já compreendeu. Então hoje eu vou sentar com esse grupo e eu consigo trazer uma proposta para esse grupo específico, porque eles precisam passar dessa fase.
Ou aquele grupo ainda não reconheceu esses sons. Então, como que eu vou trazer isso para esse grupo? Isso tudo, essa observação é crucial. Essa observação não é fazer algo diferente para cada criança todos os dias. Não, é sobre criar momentos estratégicos ao longo da sua semana que consiga ajudar cada criança. E é muito importante você trabalhar com a sua turma combinados, porque se a sua turma não saber se organizar sozinha, trabalhar sozinha, digamos assim, você nunca vai conseguir fazer esse olhar individual de pequenos grupos e etc. Porque em alguns momentos, quando você estiver com esse grupo, a outra turma precisa estar colaborando com você. Caso contrário, você vai estar parando toda hora o que você está vendo ali com aquele grupo para ir ajudar o outro grupo. Então, isso é importante você fazer. Combinados, como resolver pequenos conflitos. Então, no fim de tudo, esse olhar individual não é sobre você se partir, dividir no meio em 20, porque você tem 20 alunos, então cada um vai ficar com um pedacinho seu. Não, mas como você organiza e como você divide a sua atenção para cada um deles. Eu tenho também um caderno, mas esse caderno eu não está aqui comigo, ele está na escola. Mas eu tenho um vídeo que eu mostro esse caderno, um pequeno shorts, inclusive, eu vou deixar aqui para que você possa procurar, aonde tem o nome de cada criança, então tem o nome, tem a idade, tem o nome da família. E embaixo tem pequenos espaços onde eu posso fazer pequenas anotações por criança, dentro de cada proposta. Então, no dia 1 de março eu trabalhei a seguinte proposta e a criança teve essa resposta, essa dificuldade, enfim. Isso vai te ajudar até futuramente no seu relatório. Então, se você tiver a oportunidade, vai lá, dá uma olhadinha. Nossa, onde você encomendou? Eu encomendei com a Com Amor Júlia e é um material riquíssimo. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu comentário, de curtir, de compartilhar e aproveita que eu ainda vou continuar falando sobre esse tema em cima de um comentário.